juntos novamente aqui no canal Mundo da Matemática. Estamos falando sobre função quadrática e nesta aula estamos observando as possíveis raízes no gráfico. Numa aula anterior, vimos que quando encontramos dois pontos no plano cartesiano onde a parábola intercepta o eixo x, esses dois pontos interceptados pela parábola no eixo x são as raízes da equação. Mas temos dois outros casos diferentes daquilo que vimos na aula anterior. E se você quiser assistir a aula anterior, aqui do lado esquerdo do seu dispositivo, lá no finalzinho da aula, vai aparecer o linkzinho da aula anterior. É muito importante você estar acompanhando todas as aulas, porque a matemática ela segue uma sequência lógica. Se você acompanha uma aula de um determinado conteúdo e depois de outro conteúdo, talvez você não vai entender muito bem. É como se fosse uma novela, você tem que estar acompanhando os capítulos para entender. Por isso eu te peço que se inscreva no canal e acione o sininho, para que todas as aulas colocadas aqui no YouTube, você vai receber aí no seu dispositivo a notificação que a aula está à disposição. É importante você estar assistindo se você quer aprender. Essas aulas, elas nunca vão substituir a aula presencial na escola, mas ela vai ajudar um pouco você nos seus estudos. Então, se inscreva no canal e, além disso, recomende o canal a outras pessoas para que nós possamos crescer o canal e, obviamente, o canal crescendo vai também melhorar a qualidade das aulas, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui à aula. Temos dois gráficos prontos. Aliás, esses gráficos são de aulas anteriores que fizemos. Isso aqui é a aula 2, onde nós falamos sobre gráficos da função quadrática, aula 2, e aqui a aula 3. Claro que houve todo um cálculo para a montagem desses dois gráficos e estão nas respectivas aulas. Por isso eu falo, dê uma olhadinha lá, dê uma espiada como que foi montado este gráfico e como que foi montado este gráfico. Tem os cálculos, tem a explicação. Nesta aula especificamente, vamos estar observando os gráficos a partir dele pronto. Por isso é importante você estar dando uma olhadinha nas aulas anteriores. Então, por exemplo, neste gráfico aqui, a função era f de x, era x² menos 4x mais 4, ok? Bom, está lá na aula 2. Então, o que nós vamos observar? As possíveis raízes do gráfico. Então preste atenção aqui, ó, neste ponto aqui, ó. Ou seja, é o ponto onde a parábola toca no eixo x. Na aula anterior, nós tínhamos um plano cartesiano onde a parábola atravessava o eixo x e cortava o eixo x em dois pontos. Já neste caso, ela apenas toca em um ponto apenas do eixo x. Isso dá para explicar algebricamente, é o que eu vou fazer aqui agora. Veja bem, este ponto é chamado de raiz da equação. Neste caso aqui, raiz da função, né? Ou da equação. Neste caso aqui, pessoal, a raiz da função ela é apenas uma. Só toca em um ponto e tem uma explicação que nós vamos dar aqui através da explicação algébrica. Se nós fizermos o cálculo da equação do segundo grau, podemos utilizar várias formas de cálculo da equação do segundo grau. Soma e produto, Bhaskara, podemos fazer a fatoração, mas eu vou utilizar o Bhaskara aqui, que é o mais comum. Vou usar o Bhaskara, então, para fazer o cálculo, eu vou fazer essa função ser igual a zero. Por que igual a zero? Porque eu quero saber qual é o valor de x que faz a equação dar zero, que faz a equação tocar no eixo x. Quem é esse x que faz a equação dar zero? Bom, primeiro nós temos que conhecer os coeficientes da equação, os parâmetros. Então, o que acompanha o x² é o 1, o que acompanha o x aqui é o b, ó, a é igual a 1, porque é o que acompanha o x², o b é o menos 4 e o c é o 4.
Lembre-se que a forma geral da equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Temos o item que acompanha o x ao quadrado, que é o a, o item que acompanha apenas o x é o b, e o item que não tem a letra é o termo independente, é o c. Então, lembre-se que a letra x aqui não é uma regra que tem que ter sempre a letra x, pode ser qualquer letra, mas geralmente é o mais utilizado, ok? Deixa eu apagar aqui, vamos lá. Nós vamos fazer a fórmula de Bhaskara, vamos fazer por Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é esta aqui, ó. X ao quadrado, x é igual a menos b, mais ou menos b ao quadrado menos 4ac, e tudo isso dividido por 2a. Essa fórmula nós vamos fazer em duas partes. Vamos achar o elemento que fica aqui dentro, chamado discriminante, que é o delta, e depois calculamos a raiz. Ok? O bom de ser aula online, vídeo, é que você pode voltar e ouvir de novo o professor falar. Então a fórmula aqui é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos lá. Quem que é o delta? Vamos ver quem que é o delta aqui. Bom, o b é o menos 4. Menos 4 ao quadrado, ok? Depois eu vou acompanhar essa fórmula aqui, ó. Menos 4 vezes o a. Quem que é o a? O a é o 1. Então, vezes o 1. E o c, quem é? O 4 vezes o 4. Muito bem. Bom, fazendo as nossas continhas, aqui vai dar 16. Que 4 negativo ao quadrado é 16 positivo. Lembre-se, mesmo sendo negativo, se o expoente for par, sempre vai dar positivo. E esta continha aqui, menos 4 vezes 1 vezes 4, menos 16. Achei o delta igual a zero. Muito bem. Achando o delta igual a zero, eu já sei que por ser delta igual a zero, vamos ter apenas um valor de x. Mas eu vou calcular os dois x para você ver que o que eu estou falando é verdade. X', aliás, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Muito bem. Quem que é o x' ou x1, tanto faz. Bom, o b aqui, ó, é o menos 4, ok? Mas já tem o menos aqui, ó, já vou fazer direto, tá, ó, tem o menos da fórmula e tem o menos do número, então, realizando a regra de sinal, vai se tornar positivo, 4, tá? Mais ou menos não, já vamos colocar direto. Aqui tem o mais, então primeiro mais raiz de delta. O que é o delta? O delta, ó, delta é zero, ó. Então, raiz de zero quanto é? Se colocar o zero, tirar a raiz dá quanto? Dá zero. Raiz de zero é zero, viu pessoal? Tem gente que coloca 1. Barra 2 vezes a. Mas que é um a? O a é 1. Então é 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? 2 vezes 1 é 2. 4 mais 0. 4 mais 0 é 4. Ou 0 mais 4, tanto faz. E quanto é 4 dividido por 2? 2. Tá aí, ó. Agora eu vou fazer o x2. Não precisava fazer, mas irei fazer. Vamos lá. x2. Eu vou te explicar, porque, aliás, já expliquei, né? Eu vou explicar por que você não precisava fazer de novo a conta. Eu já fiz com mais, agora é com menos. Mas por que não precisava fazer? Porque somar ou subtrair por zero sempre vai dar o mesmo número. Olha só. Aqui não é 4 mais 0 dá 4? E quanto é 4 menos 0? Também é 4. Não precisava, vai dar o mesmo resultado. Ou seja, tanto o x1 como o x2, ó, tanto o x1 como o x2 vai dar o mesmo resultado. Ou seja, só tem uma raiz aqui, o 2. E olha onde, que ponto aqui a parábola intercepta o eixo x. Em que ponto? No 2. Então o 2 é a raiz da equação. Na aula anterior, havíamos encontrado dois pontos que a parábola corta o eixo x. E aí tínhamos duas raízes. Na equação do segundo grau, podemos ter até duas raízes. Não é que vamos ter duas raízes. Podemos ter até duas raízes. Nesse caso, uma só.
Porque tanto o x1 como o x2 dá o mesmo resultado. E por que isso? Aqui no delta já me antecipava isso. Se o delta for zero, vamos encontrar apenas um valor de raiz. Bom, aqui está feito. Agora vamos para cá. Ó. Veja aqui, ó, a parábola está lá em cima. Se a parábola está ali em cima, não está nem... está bem longe do eixo x. Então, o que está acontecendo aí, pessoal? Antes de falar o que está acontecendo, vamos fazer aqui a equação de segundo grau, tá? Vou fazer com outra cor aqui, ó. Vamos lá. Vamos igualar a zero também aqui, ó. Igualar a zero. X ao quadrado menos 3x vai assim. No dia dessa aula aqui, ó, da aula 3, eu resolvi isso daqui. Se você for lá na aula 3, você vai ver que eu já resolvi. Vou fazer de novo. Então, os coeficientes aqui, quem que é o A? O A é quem acompanha o x quadrado, é o 1. Quem que é o B? O B é o que acompanha o x, a letra sem o expoente, então é o menos 3. E o C é o termo sozinho, sem letra nenhuma. O C é o 5. Esses são os coeficientes da equação. Aí vai lá, delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Muito bem. Quem que é o B? O B é o menos 3. Então, vamos lá. Vai fica lá assim, ó. Menos 3, porque entre parênteses, porque é um número negativo. Então, ó, no lugar do B eu estou colocando o menos 3. Já vi gente fazer assim, ó. Tá errado. A letra aqui, ó, é substituída pelo menos 3. Então, não entra na conta, tá? A letra é substituída. É apenas... ela está representando o número que está do lado do x, ok? Que seria o menos 3. Então, menos 3, menos 4 vezes o A. Quem que é o A? O A é 1. E quem que é o C? O 5. Agora, olha só que interessante. Isso aqui vai dar 9, ok? 3 negativo elevado a 2. Menos 3 vezes menos 3. 9. Tá? Não é 3 vezes 2, não. É 3 duas vezes. 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Bom, aqui já fiz. Agora aqui, ó. 4 vezes 1 é 4. Vezes 5, 20. Mas o sinal é negativo, porque ó, menos com mais, vai dar menos. Olha que interessante. Quanto vai dar esse cálculo aqui? Vai dar menos 11. Aí, qual que é a próxima etapa aqui que nós tínhamos que fazer? Não é jogar na raiz aqui, ó. Ó, olha para outra conta. Não é para jogar aqui, ó, delta aqui, não deu zero. E eu não coloquei zero no lugar de delta. Raiz de zero é zero. Então, se eu fizer o seguinte aqui, ó. X é igual. Quem que é o B? O B é menos 3. Mas na regra, tem o menos também. Então, vira positivo. Mais ou menos... raiz de delta. Mas quanto deu delta? Ó, deixa eu apagar aqui, tá meio borrado. O delta não deu menos 11? Deu menos 11. Barra 2 vezes A. Quem que é o A? O A aqui é o 1, ó. Agora, pessoal, que vai acontecer um probleminha aí. No conjunto dos números reais, pessoal, não há possibilidade de se calcular raiz quadrada de número negativo. Não há ninguém elevado ao quadrado que dê menos alguém. Até porque, como eu já expliquei, qualquer número negativo elevado ao expoente par dá positivo. Nunca vai existir alguém elevado ao quadrado, que seria a operação inversa da raiz quadrada, alguém elevado a raiz, que dá negativo de 11. Ou seja, não há possibilidade de continuar essa equação, não há. Então esse símbolo aqui da matemática, o E virado ao contrário, cortado, significa não existe. Não há raízes reais, não há possibilidade de continuar como continuei aqui. Por quê? Porque o delta é negativo, menos 11. E olha, agora eu explico por que a parábola está aqui em cima. Quando a parábola ela intercepta o eixo x em 2 pontos, então nós temos ali dois
2 pontos. Esses 2 pontos são as raízes da equação. Por que acontece isso? Porque o delta é maior que zero. Se nós tivermos, pessoal, uma parábola que apenas toca no eixo x, toca para cima ou para baixo, apenas toca, e um ponto apenas do eixo x, é porque o delta é exatamente o zero. Olha aqui, ó, delta igual a zero. E quando acontece isso daqui, ó, quando a parábola ela nem encosta no eixo x, ela está assim, ou ela de repente ela está assim, mas não encosta no eixo x, significa que naquela função não existe raízes reais, ou seja, não há nenhum valor, nenhum número real possível que colocado no lugar do x faz isso dar zero. Não há. Você pode jogar qualquer número que você quiser dentro dos números reais. Qualquer número no lugar do x, jamais isso aqui vai dar zero. Se você colocar, por exemplo, 2 aqui no lugar do x e no lugar desse x, vai dar zero. Se você fizer a conta aí na sua casa, você vai verificar que dá zero. Se colocar o 2 aqui e o 2 aqui. Agora, tenta colocar qualquer número, não vai conseguir dar zero aqui a equação, porque essa função não tem raízes reais. Não há valores para serem colocados no lugar do x que dê zero. E por isso que quando a gente faz o gráfico, a parábola não chega nem a encostar no eixo x. Então, esses 3 pontos importantes de raízes mostradas no gráfico, no plano cartesiano, na função quadrática, esses 3 pontos importantes. Um ponto, quando toca em 2 pontos a parábola, então eu tenho ali 2 raízes reais. Quando toca em um ponto, eu tenho ali uma raiz real. E quando eu nem chego a tocar no eixo x, não há raízes reais. Muito bem, pessoal, e para finalizar esta aula, olha só, para você até tirar print se quiser. Pontos importantes sobre possíveis raízes na função quadrática. Então, na função quadrática, podemos até ter 2 raízes, mas não significa que sempre vão ser 2 raízes. Então, você pode analisar pelo delta. Se o delta é maior que zero, ou seja, qualquer número maior que zero, lá na equação do segundo grau, se o delta é maior que zero, dá de forma antecipada, dá para saber de forma antecipada que naquela função haverá 2 raízes reais. 2 raízes reais. Se o delta for maior que zero. Qualquer número maior que zero. Agora, se o delta der exatamente zero, aí vamos ter apenas uma raiz real. Ou seja, naquele caso, a parábola vai tocar apenas em um ponto do eixo x. Pode ser qualquer valor, mas apenas em um ponto, só vai encostar no eixo x. Exatamente na sua curva. Na sua curva ela vai tocar no eixo x, ok? No caso do de cima, ela vai tocar em 2 pontos, ela vai interceptar o eixo x, tá? E no caso do de baixo, aqui ó, delta menor que zero, olha, números menores que zero são os negativos. Então, ou seja, se o delta for negativo, então a parábola não vai encostar no eixo x. Ela não vai interceptar o eixo x em nenhum ponto, ou seja, não vai haver raízes reais naquela função, tá bom? São importantes pontos, vamos ter algumas aulas falando sobre, por exemplo, a posição da parábola. Fizemos até agora a parábola com cavidade para cima, mas existe, professor, gráficos de função quadrática onde a parábola é desenhada assim? Sim, existe. Vamos ter algumas aulas falando sobre isso e vamos explicar por que acontece isso. Por que em alguns casos a boquinha, a abertura com cavidade, que é isso aqui, ó, está para cima e em outros casos está para baixo. E vamos também falar a respeito dos parâmetros da função determinada, ou seja, de cada item, do A, do B e do C, ok? Então, como eu falei, a matemática segue uma sequência lógica, é importante você estar sempre participando das aulas aqui. Então, por que não se inscrever? Se inscreva no canal, acione o sininho. Por que o sininho? Porque quando tiver uma nova aula, sempre você vai ser avisado. E quando você acionar o sininho, quando você tocar no sininho, coloca lá todas, porque aí você vai estar recebendo a notificação de todas as aulas aqui
do canal Mundo da Matemática, tá? Então, acompanhe todas as aulas, temos vários cursos aqui, não apenas de função, mas também de outros conteúdos da matemática. Como o canal é novo, ainda há conteúdos da matemática que não estão aqui ainda, mas à medida que passar o tempo, a gente vai postando novas aulas. Então, fique ligado, se inscreva, recomende o canal para que a gente possa crescer e melhorar a qualidade das aulas. Gente, um grande abraço e até a próxima aula.